Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então agora nós vamos aí para a nossa primeira aula utilizando instrumentos de medidas, ok? Já passamos ali por toda a história das unidades de medidas, já falamos sobre várias unidades de medidas, só para relembrar aí, nós falamos sobre polegada milesimal, polegada fracionária, o sistema métrico. Então nós explicamos quais são as existentes e mais utilizadas. Eu também ensinei para vocês a conversão entre uma unidade e outra, ou seja, indo de milímetros para polegada fracionária, de polegada fracionária para milímetro, de milímetro para polegada milesimal, de polegada milesimal para milímetro. Então, falei aí a teoria. Agora vamos para a prática e falar um pouco sobre o instrumento de medida. Então, eu vou focar com vocês bastante em dois instrumentos de medidas, que é o paquímetro, certo? Que nós vamos ver na aula de hoje e futuramente no micômetro. Claro que existem outros instrumentos de medida, como a régua, o relógio comparador, mas são equipamentos que vocês já conhecem. A régua é um que vocês já conhecem, e o relógio comparador ele não é tão utilizado assim na área de vocês, mas dependendo do andamento nós vemos assim. Mas o foco de hoje é o paquímetro, então vamos lá. Então o conceito aí, paquímetro é um instrumento usado para medir as dimensões lineares, ou seja, linhas retas, internas, externas e de profundidade de uma determinada peça. Então aqui eu tenho a simbologia de um paquímetro aqui, certo? E creio que você já deve ter visto alguma vez na vida de vocês. Quanto às partes do paquímetro, ele é dividido em várias partes. Então nós temos a parte número 1, que nós chamamos de orelha fixa, é uma orelha na qual não se movimenta. A número 2 é a orelha móvel, correto? A número 3, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e decorassem esse nome, aprendessem esse nome aí, que é um nônio, certo? Ou seja, é a parte do paquímetro na qual vai se mover, que vocês vão utilizar para puxar para um lado e para o outro para encaixar ele a sua peça que vai ser medida, certo? Nós temos a parte número 4 ali, que é um parafuso de uma trava na qual você enrosca ela para que o paquímetro não se movimente durante a sua leitura. Temos o 5, que é o cursor, correto? É por onde o paquímetro irá se mover. Temos o 6 também, que é a escala fixa, tranquilo? Eu gostaria que vocês se atentassem muito aí, que o cursor também é considerado uma parte fixa. Então temos o 7 como o bico fixo, o 8 como o encosto fixo, é a parte interna do bico, o 9 é o encosto móvel, o 10 é a parte dele móvel, o 9 ali, embaixo ali, temos a parte em milímetro. Então você pode ver que esse paquímetro aqui ele é dividido tanto para unidades de medidas em milímetros e polegadas fracionárias, correto? Temos o 12, que é o impulsor, ou seja, onde você vai apoiar o seu dedo para movimentar. O 13, que é a escala fixa em milímetros, ok? E 14 é a haste de profundidade, usado para medir profundidade, peças em profundidades, buracos, certo? Lembrando que não existe buraco, nós chamamos furos. Então, vocês podem ver aí que o número 3, o 6, o 13 e o 11, certo? São todas partes iguais, porém com unidades de medidas diferentes. No simulador eu consigo explicar melhor para vocês. Mas o que vocês têm que ter em mente é a escala fixa e o nônio. Isso aí é as duas principais partes do paquímetro. Então nós temos aí o tipo de paquímetro, certo? Lá no início eu falei que ele serve para diversas coisas. Temos o paquímetro universal, que é utilizado em medições internas, externas, de profundidade e de ressaltos. Então nós temos ali cada parte simbolizando aí a parte pela letra A, é uma parte interna. Então o exemplo que vocês podem utilizar com isso aí, que estão bem no dia a dia de vocês, é para medir uma aliança. A parte interna dela ali. A letra B para medir um ressalto, correto? A letra C, a parte externa, também você pode utilizar para medir ali uma moeda, vocês podem utilizar no dia a dia.
para ficar mais fácil. E a letra D é a profundidade de um furo, por exemplo, ok? Temos diversos tipos de paquímetros para diversas ocasiões. Então temos o paquímetro universal, como eu citei anteriormente, e com relógio, no qual facilita ali a leitura. Temos o paquímetro digital, que facilita mais ainda a leitura, e vocês não precisam ficar fazendo a contagem dos traços. Temos o paquímetro de profundidade, que é específico para medir peças em profundidade, e o traçador de altura. Então, são diversos tipos de paquímetro, mas a forma que vocês vão ler, o princípio é o mesmo. E, como eu citei para vocês aí, o nônio e a escala fixa são uma das principais partes nas quais vocês têm que se atentar. Então, resolução é a menor medida que o instrumento é capaz de ler. Então, ela é calculada por uma forma aí, onde a escala fixa é dividido pelas divisões de número do nônio, certo? Então, eu tenho um paquímetro ali cuja ele tem 1 milímetro, ele consegue medir 1 milímetro na escala fixa. E se eu olhar quantas divisões tem um nônio, então nessa primeira imagem aqui, se vocês olharem, isso aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, se eu pegar uma parte dessa escala fixa aqui, dividido pela parte móvel, pelo nônio, eu vou ter 0,05 centésimos de milímetros de resolução que eu consigo ler. Obviamente, quanto mais divisões eu tenho, maior é a minha precisão, ok?